Olá, amados, a paz de Yahushua. Hoje, dia 6 de junho de 2019. Hoje eu quero fazer um vídeo, sobre a missionária Camila Barros. Ela pregou na Igreja Vitória em Cristo, do Cílio Malafaia. E o título é A Pregação que Abalou o Mundo, Mas o que eu vi nessa menina, Camila, é que ela está enganando por estar enganada. Ela não está enganando de propósito, sabendo que está enganando. Pelo contrário. Ela está enganando pensando que está na verdade. Isso que é triste de ver. Como aquela, a Sol, que eu preguei o título das 10 virgens, e a Sol também, ela pregou, e ela falando enganada, mas ela falou enganada porque ela também está enganada. Então a gente tem que saber separar esses dois pontos, que tem líderes religiosos, como Cílio Malafaia, Augusto Nicodemos, esses que são teólogos, eles enganam, sabendo que estão enganando, tá? Valdomiro Santiago, Edir Macedo, todos esses enganam, sabendo que estão enganando. Agora, essas meninas, como a Camila, hoje a gente vai ver esse vídeo, e a irmã Sol, que eu gravei, o vídeo das 10 virgens, elas enganam porque estão no engano, Então é isso, aí vamos começar a assistir o vídeo. Então, deixa eu colocar aqui ajeitado, deixa eu primeiro botar aqui na tela. Esse vídeo, amados, é cheio de comercial, tá vendo esses pontinhos amarelos, tudo comercial, mas eu já tentei, eu assisti esse vídeo todo para ver se para esses comerciais, mas não está parando. Então isso que é chato, dessa vez foi direitinho. Então vamos lá. Deixa eu primeiro aumentar aqui. Tá? Deixa eu botar bem, Vamos lá. Daniel, capítulo de número 1. Vamos ler alguns versículos da palavra de Deus. Oh, aleluia. Vocês reparam, amados, que até ela também tem essa mania de... mas ela, porque tá no engano, ela aprendeu assim, tá? Porque esses líderes religiosos, o que eles fazem? Eles pegam... personagens, bíblicos do Velho Testamento, como Daniel, o caso dela que ela agora vai ler sobre Daniel, e esses Sansão, Esther, aí vai indo, Davi, Salomão, o profeta Jeremias, não sei o que, e vai. Aí o que eles fazem? Eles pegam esses personagens que aconteceu, os fatos que aconteceram com esses personagens nossos antepassados e passa para o dia de hoje. E sendo que na escritura, o que aconteceu com eles é sombra para hoje. Mas não tem nada da pessoa passar o que está acontecendo para os dias de hoje. Tipo assim, muitos falam assim como Davi matou Golias, você também vencerá. Eles falam vencerá os seus inimigos, ou vencerá o gigante, Porque eles falam gigante problema, ou então vencerá os inimigos. Ou seja, só que Davi, ele venceu o Golias como? Matando Golias. Então eles sempre tentam botar o fato que aconteceu no passado para os dias de hoje. E sendo que não é isso que o Espírito mostra pra gente. O que o Espírito mostra é a gente andar em entendimento no Espírito, segundo o que Yahushua ensinou. Então a gente tem que andar conforme, não é nem segundo, é conforme como Yahushua ensinou. Tá certo? Só que eles não falam o que Yahushua ensinou. Eles botam essas pregações antigas assim, porque na verdade eles não conhecem Yahushua. Então eles não têm o que falar, porque eles não conhecem. Tanto que vocês vejam, eu até falei ontem no vídeo ontem, que quando eles falam de Yahushua, que eles falam Jesus, eles falam como? Eles falam de uma maneira contrária do que está na Escritura. Como, por exemplo, eles falam que Jesus é Deus, e sendo que na Escritura Yahushua não é Deus, ele é filho de Yahweh, Aí eles falam que, tipo Ana Paula Valadão, que Jesus, se você for fiel e der na igreja, que Jesus vai depositar bens desta terra.
Entende? Sendo que ele mesmo disse que ele não tinha onde reclinar a cabeça e que nós não devemos juntar tesouro aqui nessa terra. Então vocês vejam que quando eles falam de Jesus, eles falam mesmo do Jesus que eles adoram, porque é o falso Deus. Mas eles não falam de Yahushua da Escritura, porque eles não conhecem o Yahushua da Escritura. Eles conhecem esse falso Jesus, eu acho que nem o Jesus eles conhecem, porque eles falam de maneira distorcida o que está na Escritura, tá certo? Então esse é um ponto que eu queria deixar, né, para vocês, para a gente entender, porque todos esses deuses que estão nas religiões, amados, é um só, que é o Deus falso Terron, que engana todo mundo, se passando pelo verdadeiro Deus Yahweh nas religiões, tá certo? Porque o Deus verdadeiro, Yahweh, o Criador dos céus e da terra, ele não habita nas religiões, ele habita fora, ele está fora da religião, esperando o quê? Esperando aquele que sair da religião e para a porta estreita que é Yahushua e para o caminho que é Yahushua, para Yahushua levar o Pai, porque somente Yahushua leva o Pai. Não tem como a gente ir ao Pai se não for por Yahushua. A gente primeiro tem que ir pelo Filho, tá certo? Então vamos ouvir aqui a pregação da nossa amada Camila. Quem achou pode dar um amém? Diz assim o texto: no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e os levou para a terra de Sineá, para a terra da casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Então disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, da linhagem real dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de... EGEON é a primeira fragrância de brincadeira, do mundo criada né? com inteligência artificial. E é boticário. E parecer, instruídos em toda sabedoria, sábios em ciência e versados no conhecimento, e que tivessem a habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. O rei lhes determinou então a ração de cada dia, da porção do manjar do rei, do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, a Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Verso 8. Mas Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, então, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. E Deus deu graça a Daniel e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Mas o chefe dos eunucos disse a Daniel: Gente, isso que é chato. Isso que é chato, porque eles botam isso e tira até o foco. Tira até o foco da mensagem. Olha o tanto que está aqui, ó. Agora você imagina, eu assisti essa pregação toda para ver se acabava com o comercial. Vocês vejam como é que eles são. E até Central Gospel esse vídeo, tá? É da Central Gospel. Você vê como é que eles são tão interessados em dinheiro que, ao invés de deixar uma pregação para a pessoa ter se concentrar na pregação e prestar atenção, não. Eles ficam botando um monte de comerciais. Olha isso. 2, já foram 2, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 no final. Olha isso. Você vê a ganância, como é que é a ganância do Ciro Malafaia, porque esse aqui é o site da Central Gospel, que é dele. Então você vê a ganância de querer ganhar mais e mais. É um absurdo isso. Eu, nos meus vídeos, eu não tenho comercial, eu nem quero. Porque o intuito é de botar vídeo para poder falar a promessa e falar de Yahushua, para a pessoa sair do engano da religião. Então eu não quero nem comercial, nada desse negócio no meu vídeo. Sabe, eu prefiro fazer meu vídeo simples, do jeito que eu estou fazendo, mas que a verdade vai, que muitos saiam do engano da religião. Vamos continuar. O Senhor, o rei,
que vos determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque pois ele veria os vossos rostos, mais triste do que dos outros jovens que são os vossos iguais. E assim eu colocaria em perigo a minha própria cabeça para com o rei. Então Daniel disse ao guarda do chefe dos eunucos, a quem o rei havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias, disse assim: experimenta, peço-te os teus servos 10 dias. Vem comigo e diga: experimenta. Isso, experimenta, peço-te os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. E então se veja diante de ti o nosso parecer e o parecer dos jovens que comem da porção do manjar do rei. E conforme o que vires, está escrito vires aí também na sua Bíblia? E conforme o que vires, procedas para com os teus servos. E ele concordou com isso e os experimentou 10 dias. E eu... Vocês estão vendo? Isso é um absurdo, gente. Pergunto se o Ciro Malafaia quer mesmo que a verdade seja propagada ou ele quer dinheiro. Dias apareceram em seus semblantes melhores. Abra comigo a sua boca e diga: melhores. Diga mais forte: melhores. Diga: bem melhor. Ao fim dos 10 dias apareceram em seus semblantes melhores e eles estavam mais bem nutridos. Diga: mais bem. Isso, diga: mais bem. Eles estavam bem mais nutridos do que todos os jovens que comiam a porção do manjar do rei. De sorte que o guarda tirou a porção do manjar deles e do vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Verso 20 para fechar. E em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhe fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Diga amém por essa palavra. Feche os teus olhos, curva a sua cabeça onde você estiver, coloque a Bíblia sobre o seu colo. Segure na mão da pessoa que está ao seu lado. Irmã Camila, mas eu não conheço essa pessoa. O propósito que nos une é maior do que as diferenças que nos separam. Segure a mão da pessoa que está ao seu lado, não segure... Você vê que até ela ensina errado, porque na Escritura diz que nós temos que orar ao Pai. Você entre no seu quarto, porque o Yahushua disse, entre no seu quarto, ou seja, no seu entendimento, e ora ao Pai. Fecha a boca, né? Olha, quando orares, entra você no seu quarto, fecha a porta e ore ao seu Pai que está em secreto. Seu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Ou seja, é para a gente orar a sós, no nosso entendimento, fechar a boca, que é fechar a porta, que é fechar a boca, e orar ao Pai. Aqui ela está pedindo o pessoal dar a mão ao outro, entende? Para orar junto. Mas isso, ela não está ensinando isso, amados, porque ela quer enganar. É porque ela aprendeu assim no sistema. Então ela está ensinando, ela está fazendo o que ela aprendeu no sistema. Vamos continuar. Meio frio, meio requenguela, não. Não faça disso um momento estranho, faça disso um momento de comunhão. Pegue na mão firme da pessoa que está ao seu lado. Agora feche os seus olhos, curve a sua cabeça em sinal de reverência. Em sinal de quem crê não apenas com a alma, com o espírito, mas evidencia no comportamento do corpo. Curve a sua cabeça e feche os teus olhos, amarrando agora toda a ansiedade. Tudo aquilo que te impede de estabelecer uma conexão direta com Deus agora. Se necessário for, faça força, porque o reino de Deus costuma ser tomado assim. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Veja, quando ela fala que o reino de Deus faça força, que o reino de Deus é tomado assim, o reino de Deus é tomado por força, mas não é assim, tipo, faça força para orar, porque o reino de Deus é tomado assim. Não, o reino de Yahweh é tomado por força, por quê? Porque, na verdade, o que ele está falando é que o sistema religioso, ele toma força das pessoas para ficar no engano da religião, ao invés de ir para Yahushua para levar para o Pai para viver no reino. Entende? Então, é tomado por força. Por quê? Porque o sistema, o engano da religião, toma essas pessoas e leva para o engano da religião. E essas pessoas não estão no reino. Por quê? Porque não foram a Yahushua. O Yahushua não é o pastor dessas pessoas que estão aqui. Olha aqui, ó, como a igreja está cheia. Todos aqui são ovelhas de Yahushua.
mas que estão sendo enganadas como ovelhas do pastor Silas Malafaia. Porque quando você pergunta assim para uma dessas pessoas aí, você vai em qual igreja? Você é da igreja, você é evangélico? Sou. Você vai em qual igreja? Aí eu vou na igreja Vitória e Cristo. Aí quem é seu pastor? Ah, meu pastor é o pastor Silas Malafaia. Eles não vão falar meu pastor é Jesus. Então, quando a escritura diz que o reino é tomado à força, é porque essas pessoas estão aqui no engano da religião. Então, o Silas Malafaia, que engana, ele pegou a força dessas pessoas do reino, que ao invés da pessoa ir para Iarusca, o verdadeiro pastor, e estar no verdadeiro reino, está aqui, nesse reino das trevas aqui, porque aqui é reino das trevas. Quando a escritura diz, que o apóstolo Shaul ele diz que vocês saíram das trevas e foram para a luz, das trevas é o quê? Na religião, porque a religião é trevas, onde o Deus habita, se fazendo passar pelo verdadeiro Deus, onde Deus Terron, que é o falso, habita aqui, se fazendo passar pelo verdadeiro Deus e alma, só que o verdadeiro não habita em templos feitos por mãos humanas. E isso acontece em todas as religiões, amados. Porque todas as religiões buscam o Deus verdadeiro. Todas as religiões não. Todas as pessoas que vão na religião, em qualquer uma que seja, elas vão por quê? Porque elas querem buscar o Deus verdadeiro. Só que Terron está se passando pelo Deus verdadeiro, que é Yahweh, em todas as religiões. Entende? Então essa menina, ela fala, na cabeça dela, o reino de Deus é tomado à força, porque a pessoa tem que segurar bem forte na mão da pessoa e orar com força para o reino ser tomado, e sendo que não é isso. Quando fala que o reino é tomado à força, porque esses líderes religiosos tomaram as ovelhas de Arruxa e levaram para o engano da religião, tá certo? Vamos continuar. E ela agora está orando, ela começou a orar realmente ao Pai. Vamos ver como é que é. Porque normalmente tem pessoas que eu já vi, né, como a irmã Sol, que ela estava orando para Jesus. Ela aqui está orando para o Pai. Vamos ver aqui a oração dela. E nós nos apresentamos diante de Ti nessa noite. Escute Olha. uma coisa, talvez você diz o mar não tem peixe, Jesus disse tem barco. Te louvamos pela oportunidade que o Senhor nos dá dessas portas, Senhor, da casa de oração aberta, para que nessa noite possamos buscar a Tua face. Veja, da casa de oração aberta, ou seja, a casa de oração, segundo ela, é o templo físico. E sendo que a casa de oração que a Ruxa fala, somos nós, porque nós somos morada do Espírito. Então a gente pode orar, ou seja, falar com o Pai a hora que a gente quiser e Ele falar conosco. Por isso que nós somos a casa de oração. Que nós temos liberdade de falar com o Pai a hora que a gente quer. Por quê? Porque a gente foi a Yahushua. E a Yahushua não levou o Pai. Então, como a Yahushua não levou o Pai, nós temos liberdade de falar com Ele. Então, nós somos a casa de oração. Mas ela aqui, ela não crê que ela é a casa de oração. Ela diz que a casa de oração é que o templo. Então, ela é incrédula. Como está escrito, 2 Coríntios 4:4, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz da promessa. Ela é incrédula, porque ela aqui não crê que ela é a casa de oração. Ela crê na cabeça dela, que está arquivado no subconsciente, no inconsciente, ela crê que a casa de oração é que o templo físico. Então vocês vejam, que triste. Para que o Senhor possa levantar sobre nós a luz do Teu rosto, porque é assim que somos direcionados. Nós te agradecemos pela liberdade da exposição da Tua palavra. Há muitos, Senhor, que agora buscam o Senhor em covas, em cavernas, em becos, em vielas, porque não tem a mesma liberdade, mas o solo brasileiro tem sido abençoado com a espontaneidade, Senhor, de podermos Te buscar livremente. Nós Te glorificamos, Te agradecemos e Te pedimos que o Senhor preserve sobre nós tal liberdade. Agora nessa... Você vê, a liberdade que ela fala, não é a liberdade que a Ruxa fala. A liberdade que ela fala é a liberdade da pessoa buscar a Deus nesse templo físico. Mas a liberdade que a Ruxa, ele nos deu, é a liberdade de a gente sair do engano da religião, sair do engano de ir a um templo físico e a gente ser livre para nós sermos o templo, morada do Altíssimo. E a gente ser livre para adorar o Pai em espírito e em verdade, no entendimento, e não no físico. Mas aqui para ela, a liberdade para ela é a liberdade da pessoa ir na igreja aqui, no templo físico, para adorar.
a esse Deus que habita aqui, que não é Yahweh, porque Yahweh não habita em templos feitos por mãos humanas, e nem em religião. E aqui é uma religião. Aqui é a religião cristianismo, junto com a religião protestante, junto com a religião evangélica. Então aqui é uma religião cristã, protestante e evangélica. São 3 religiões em uma. Tá certo? Então vocês vejam. E o Pai não habita em nenhuma religião. Vamos continuar. Essa noite a tua palavra já foi exposta, ela não é minha, mas eu estou aqui acreditando que o Senhor vai se responsabilizar pela exposição dela na minha boca, porque Senhor, eu só posso ter daquilo que tu me dá, porque o homem não tem coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vem comigo agora, mas vem também com o teu povo, quem entrou aqui padecendo de apatia espiritual, quem entrou aqui, Senhor, sendo dominado por sentimentos de frieza, a tua palavra é poder, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Usa-me na tua palavra para que corações, Senhor, que entraram aqui do avesso, possam voltar à origem pela qual foram criados, rendidos à adoração do teu nome, envergonha toda a incredulidade nessa noite, Senhor. Eu espero ainda para esta noite, no mover da tua palavra, a cura, Senhor, de quem está com diabetes. Eu espero ainda nessa noite, pelo poder da tua palavra, enquanto eu estiver ministrando a tua palavra, porque ela é poder, que corações que entraram aqui, Senhor, petrificados, sejam quebrantados pelo poder da tua palavra, que a filosofia humana perca o sentido, e que nós venhamos nos esvaziar de todo o tradicionalismo humano e sermos cheios do teu Espírito Santo pelo poder da tua palavra. Não há absolutamente nenhuma resistência de ordem física ou espiritual que seja mais forte do que a autoridade que há no teu nome, e é por isso que eu invoco o teu nome agora, porque ainda antes que houvesse dia, o Senhor já existia, e não há quem possa fazer escapar das tuas mãos. E decidindo o Senhor agir em prol dessa vida, decidindo o Senhor agir em prol desta pessoa, ninguém impedirá, nada impedirá. Vai tirando agora todo o estado de mesmice, quem entrou aqui sem perspectiva alguma. Ah, Senhor, como tu fizeste no coração de John Wesley, faz com o teu povo nessa noite, afogueia o coração dos adoradores e glorifica o teu nome na tua palavra. Precisamos da tua direção, não nos deixa sair daqui perdidos, alinha o nosso coração no temor que é em ti, e quem está em casa possa receber de igual forma a mesma porção daquilo que o Senhor já determinou para nós hoje aqui. Glorifica o teu nome, 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 em nome de Jesus. Quem concorda, diga aleluia. Bom, ela orou correto, né? Orou o Pai em nome do Filho, né? Em nome de Jesus, que é que eles creem que Jesus é o Filho, né? Eles falam Jesus. Mas você vê que mesmo assim está errado, porque orou todo mundo junto, e é uma coisa totalmente contrária do que está na Escritura. Mistura essa palma com glória a Deus e aleluia. Mistura com glória a Deus e aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você vê que as pessoas pensam que ela está cheia do espírito de Yahweh, que é o espírito verdadeiro. Mas aqui não é o espírito de Yahweh, aqui é o espírito do engano. E ela fala desse jeito, né? Você vê a emoção. Por quê? Porque é a alma que tá falando, é a alma que está sendo trabalhada para a pessoa, para ela pensar que é o espírito verdadeiro. Mas aqui não é o espírito verdadeiro. Ela não está falando do espírito verdadeiro. Ela não está sendo usada pelo verdadeiro espírito. Porque ele é calmo, ele é brando, ele é manso. O próprio Yahushua disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então você vê que o jeito de falar muda. É um jeito assim, calmo, tranquilo, não um jeito assim, como é que é? Tipo assim, agitado, né? Então aqui é a emoção que está falando. Entende? Ela está falando cheia de emoção, porque esse espírito que habita nesses templos, amados,
ele mexe na emoção da pessoa, ele enche a emoção. Então, quando a pessoa sai da igreja aqui, aí muitos, por exemplo, uma pessoa que é alcoólatra, tá aqui, sente a presença de Deus e tal, e fala assim, eu não vou mais beber, eu creio que eu não vou mais beber. Mas quando sai daqui, né, desse templo, de qualquer um, o Espírito vai também, porque o Espírito faz uma visita. Então o Espírito está aqui fazendo uma visita, aí todo mundo está cheio do Espírito. Aí saiu. Quando o cara sai, o Espírito também vai se esvaziando, ele vai e volta a beber, vai pro bar e bebe. Por quê? Não há uma liberdade verdadeira, não há uma libertação verdadeira, porque está no Espírito da mentira e do engano, que habita aqui. Porque o Espírito verdadeiro do Pai habita em nós. Mas ele habita naquele que crê que é o templo. Mas quando a gente crê que é o templo, a gente tem que crer que é o templo e ir para Yahushua. E Yahushua nos leva ao Pai. Então essa é a diferença. Oh glória! Oh aleluia! Vai dando glória! A Bíblia diz que Abraão foi fortalecido na fé dando glória a Deus, irmão. Vai dando glória, irmão, mas eu não estou com vontade. Dá glória primeiro que a vontade. Olha isso, gente, é isso que é chato, olha. E olha que eu assisti, esse vídeo todo para poder não ter esses comerciais. Então você vê, ela que deu o exemplo de Abraão. Mas na verdade, eu tenho avaliado as mensagens, eles não dão exemplo de Yahushua. Eles sempre dão exemplo de outros personagens do Antigo Testamento, mas eles não dão um exemplo de Yahushua. Porque eles não conhecem Yahushua. Oh, aleluia! Vai engrandecendo o nome dele. O salmista Davi vai exortar a gente a adorar a majestade de Deus. E ele vai dizer que a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor separa as labaredas de fogo. A voz do Senhor se ouve sobre as águas. O Deus da glória troveja. A voz do Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. Viu a voz que troveja? Esse não é Yahu. Yahu, ele é calmo. Ele não faz tremer nada. Quando a gente tem um encontro com Yahu e que ele nos enche do Espírito, que o Espírito mora em nós, é um espírito calmo, manso, não tem o que trovejar. Então você vê que ela aqui está falando de Terron, ela não está falando de Yahu. Por quê? Porque ela não conhece Yahu. Só conhece Yahu quem sai do engano da religião e vai para a porta estreita que é Yahushua. E aí Yahushua nos leva ao Pai. Só assim que nós conhecemos Yahu. O Senhor faz parir as servas desnudas as prenhas e no seu templo cada um diz glória. Quando Deus fala, a igreja diz glória. Oh glória! Que graça, que glória, aleluia! Você vê que até a língua estranha aqui é mentira. Porque em Atos 2, como a gente leu, em vários vídeos que eu já li, Atos 2, a gente vê que quando Pedro e os apóstolos, eles estavam falando, cheios do Espírito, porque eles estavam cheios do Espírito, a Escritura é bem clara, eles cheios do Espírito, eles estavam falando e tinha várias pessoas de várias nacionalidades em Jerusalém, e que falavam vários idiomas, e Pedro começou a falar, os apóstolos começaram a falar e todos ficaram admirados. Por que todos ficaram admirados? Porque o Pedro e os apóstolos estavam falando no seu idioma, falando as grandezas de Yahu, e todos eles, de cada nacionalidade, de cada idioma diferente, eles estavam entendendo nos seus idiomas, nas suas línguas maternas. Então, ou seja, os apóstolos estavam falando na língua deles, e cada um estava entendendo, porque o Espírito estava traduzindo na língua de cada um. Foi isso que aconteceu. Então até essa língua estranha aqui é língua satânica. Não é o verdadeiro. Por quê? Porque o nosso culto é racional. Amados, o apóstolo falou que o nosso culto é racional. Se o nosso culto é racional, é porque nós sabemos o que nós falamos, nós sabemos como a gente age. A gente tem consciência de tudo que a gente faz. Tá certo? Só que aqui, essa língua estranha, pergunta aqui, se essa menina Camila, ela vai dizer, o que é essa língua estranha que ela falou? Será que ela vai traduzir? Se ela vai falar, não, essa língua estranha que eu falo, é isso aqui, significa isso. Então, se significa uma coisa em português, por que não fala em português?
Entende? Então vocês veem que nem ela mesmo sabe que língua é essa. E sendo que na Escritura diz que o nosso culto é racional, ou seja, a gente tem consciência do que a gente está fazendo. A gente tem controle de tudo, porque nós temos domínio próprio, porque o próprio Espírito, ele produz domínio próprio em nós. Então a gente sabe o que a gente está fazendo, a gente tem consciência. E aqui ela não tem, porque normalmente, amada, essa língua que ela fala, ela não sabe o que ela está falando. Eu, quando estava na igreja, né, e eu fui batizado com esse falso espírito, eu falava uma palavra que até hoje eu lembro, o Icantarabaxi. Foi a palavra que eu falei, e que até hoje eu lembro. E quando eu comecei a pesquisar o que é essa palavra, eu achei uma palavra parecida, mas só que eu não consegui a tradução dessa palavra na língua indígena, que eu esqueci até o nome da língua, tá? Mas eu achei numa língua da Índia. E você veja que a Índia é um país que eles adoram, não sei quantos deuses, que eles adoram até rato, boi, entendeu? Vaca, tá? Eles adoram tudo, a Índia, China, sei lá o que, eles adoram esses deuses, vários deuses, que eu não sei nem quais deuses que eles adoram, de tantos deuses que eles adoram. Então você vê que essa língua, tá? Ela veio originada do Yorubá, que é uma língua da África. Vocês podem pesquisar isso. E quando as pessoas falam essas línguas que as pessoas não entendem, eles estão chamando uma entidade, na verdade. Tá? É uma entidade, é um orixá que eles estão chamando. Um espírito mau, um espírito maligno, que não tem nada a ver com o Criador dos céus e da terra, que é Yahweh. Porque o espírito que fala conosco, ele fala de uma maneira que a gente entende, ele fala no nosso idioma. Tanto que quando, né, eu já até dei o exemplo, né, de os anjos, quando falavam para os profetas, né, no Antigo Testamento, e os profetas traziam a mensagem, né, do anjo que trazia por parte de Yahushua, ou então até mesmo Yahushua, ele falava no idioma das pessoas naquela época. E quando Maria, ela recebeu o anjo, né, que o anjo veio falar com ela, que ela iria que ela iria ter um filho que seria Yahushua, né, o Salvador do mundo, né, que era o justo. E o anjo falou na língua da Maria, na língua hebraica, né? E Yahushua, quando ele falou com o apóstolo Shaul, que o apóstolo Shaul estava indo em Damasco para poder perseguir os seguidores de Yahushua, e aí Yahushua vai e fala a caminho de Damasco para Shaul, e aí Shaul, ele fala, Shaul, Shaul, por que tu me persegue? Vocês vão ler na Bíblia que ele fala em hebraico. E olha que o apóstolo Shaul, ele era poliglota. E Yahushua podia falar para ele em outro idioma, porque ele falava várias línguas. Mas não, ele falou na língua materna de Shaul. Por que tu me persegues? E ele diz, quem és tu, Senhor? Aí ele diz, eu sou Yahushua, quem tu persegues. Então você vê que na Escritura, o próprio Yahushua, quanto os anjos que traziam mensagem da parte de Yahushua, né, para os profetas, eles falavam no idioma da pessoa. Então você vê que esse idioma aqui é um idioma totalmente contrário, que a pessoa não entende o que está falando aqui. A pessoa não sabe o que está falando. E é paz, meus amados. As pessoas aqui estão chamando orixás, estão adorando orixás com essas línguas estranhas. Tá certo? É um espírito de orixá que eles estão chamando e adorando. Tá certo? Então é isso. Vamos continuar. Oh, aleluia! Quinta-feira da vitória, que bênção! Oh, deixa eu beber um cadinho d'água, deixa, não fica me olhando não, adora, o culto é dele. Oh, aleluia! Glória a Deus. Oh, aleluia. Aleluia. A narrativa que nós acabamos de fazer menção, de Daniel capítulo 1, inclusive eu fiz questão de estender um pouquinho os versículos. Primeiro
porque eu acho bom que a gente leia mais a Bíblia nos cultos, né? Às vezes a gente tem mania de achar que tem que ser só um versículo, né? Aí ela tá correta, é isso aí. Tem que ler mais a Bíblia nos cultos, mas não é ler a Bíblia nos cultos. Tem que ler a Escritura, não a Bíblia, mas a Escritura, descontaminado, do capítulo, versículo e epígrafes, para a pessoa entender o que está sendo dito na Escritura e não na Bíblia. Porque a Bíblia fala uma coisa, a Escritura fala outra. Por que eu digo isso, amados? Porque você vê que às vezes está um capítulo, e aí tem, no início do capítulo tem a epígrafe. O que é a epígrafe? É aquele título, né, que bota no início do capítulo. Aí no meio do capítulo você tem uma outra epígrafe. E essa epígrafe tira a concentração do que está sendo dito acima. Porque a pessoa lê uma parte da Bíblia. Aí está um capítulo. Aí depois a pessoa vai ler outra parte e ler a epígrafe, a pessoa vai se desconectar do que está em cima. Por quê? Porque a pessoa vai se ligar no que o título está dizendo. Então a pessoa vai ler o que está sendo dito no título. Então a pessoa não vai assimilar, né, a leitura completa do que está sendo dito. E que muda o sentido, muda. Amados, quando eu comecei a fazer isso, e isso eu aprendi com o irmão Rubens, do canal Verdade Oculta, tá? Quando eu comecei a me desconectar da Bíblia, não ler a Bíblia, mas ler a Escritura, porque a Bíblia é o quê? A Bíblia é esse livro, tá? E que tem capítulos, versículos e epígrafes, e que foram acrescentados, tá? Na Bíblia. Porque na Escritura, nos pergaminhos, não existe isso. Não existe capítulo, versículo e epígrafe. Então, quando a gente começa a ler a Escritura, não a Bíblia, mas a Escritura, que a gente se descontamina e não lê mais títulos, capítulos e versículos, a gente simplesmente lê a Escritura dentro da Bíblia, a gente começa a entender muito mais, porque coisas que a gente não entendia, porque a epígrafe tirava o foco, a gente começa a entender, tá certo? Só que a gente tem que ler a Escritura que está na Bíblia. Entende a diferença? Que não, né? Mas eu fiz isso para que todo mundo acompanhe junto a história e entenda o que está acontecendo. Jerusalém foi sitiada e agora alguns filhos, príncipes da casa de Judá, estão sendo levados cativos sobre o governo de Nabucodonosor, sobre o governo da Babilônia, que nesse presente momento é a maior potência de governo global da época. Eles expressam tudo que há de força na sociedade, na economia. Eles são a expressão da força daquela época. E é por isso que todas as vezes que a gente faz a citação desse texto, por inspiração profética, para aplicação nesse tempo de hoje, a gente costuma comparar a Babilônia com o mundo, porque de fato o mundo tem uma expressão de força muito grande no sistema. E assim como no reinado de Joaquim, ele também foi o Senhor que concedeu a autoridade do principado para comando e controle do sistema do mundo, também foi concedida por Deus. O príncipe das trevas desse século, ele trabalha porque de alguma forma o Senhor também permitiu, porque senão ele não faria. Então a Babilônia para nós nessa noite é a tipologia perfeita da força que o mundo tem. E todas as vezes que eu falo isso, eu me sinto na obrigação de compartilhar que a igreja não deve combater essa força com força, porque nós não somos a força que o mundo precisa, nós somos a resistência que o diabo não suporta. Por isso que a orientação da palavra de Deus não vai dizer combater o diabo, vai dizer resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não muito diferente de Daniel e dos demais companheiros dele, príncipes de Judá, esses jovens, nós também estamos aí resistindo à força desse mundo que milita contra nós e contra os princípios daquilo que pregamos da palavra de Deus. E o texto vai dizer que eles... Então vocês estão vendo que ela está comparando a Babilônia com o mundo, né? E nós somos a resistência. A resistência que é aquele que está dentro da igreja. Por quê? Porque na cabeça dela, como na cabeça dos evangélicos em geral, e isso foi arquivado no inconsciente, o mundo
são aqueles que estão no mundo, são aqueles que não vão para a igreja. Tá certo? Então, na cabeça dela, a pessoa que não vai na igreja é mundano. E sendo que não existe nem a palavra mundano na escritura, a gente não lê. Ontem eu até estava assistindo um vídeo do irmão Edinho e ele falou sobre isso. Eu falei assim, realmente, eu nunca li a palavra mundano, né? Na Bíblia. Na Bíblia não tem. Não tem a palavra mundano. Tem mundo, mas mundano não. Mas na cabeça dela, a Babilônia é o mundo. Só que as pessoas que estão no mundo, que é a Babilônia, são aqueles que não são a resistência, porque não estão aqui no templo de pedra. Entende? Funciona assim. Eu estou falando isso, amados, porque eu fiquei 46 anos no engano da religião. E o que ela está falando aqui é o que eu entendia também quando eu era evangélica. Eu entendia dessa forma. E sendo que, na verdade, aqueles que não estão no verdadeiro Deus que é Yahweh, que Yahweh ele não habita aqui, no tempo físico, ele não habita em templos feitos por mãos humanas, e ele também não habita em nenhuma religião. Então, esses que estão em Yahweh é que são a resistência de Terrom, porque realmente a Escritura diz, sujeitai-vos a Yahweh, ou seja, obedeça a Yahweh, né? Sujeitar-vos, obedecer a Yahweh, resistir a Terrom, e ele fugirá de vós. Mas como a gente resiste a Terrom? Na obediência de Yahweh e andando no Espírito, no entendimento. E andando, seguindo o que a Yahushua nos ensinou. Então, isso que é resistir a Terrom, que é diabo, né? Que ela fala diabo. E isso é resistir a Terrom. É quando a gente anda no Espírito. Por quê? Porque a gente não vai dar lugar à carne, porque a carne está mortificada e o Espírito vivificado. Entende? Então, a gente não vai dar lugar a Terrom. Até mesmo em Tiago fala isso. Não dê lugar a Terrom. Então, quando a gente está cheio do Espírito, porque a gente está cheio do Espírito e nós somos cheios do Espírito. O Espírito não esvazia daquele que vai na porta estreita, que é Yahushua, que ele leva ao Pai. Então, o Espírito habita em nós, ele não se esvazia. Nós somos cheios do Espírito. Então, a gente não tem lugar para Terrom. Por quê? Porque o nosso entendimento ele está cheio do Espírito de Yahweh. Tá certo? Vamos continuar. São levados cativos, justamente porque a força do mundo é tão grande que às vezes a gente é levado. É levado pelo sistema. Região 1 Olha, isso que é chato, amados. Criada com inteligência artificial. Que é do Boticário. Você caminha de acordo com os princípios, até o ponto em que em algum momento você de fato é levado, ainda que você tenha esses princípios. E é o que vai acontecer com esses moços. E aí o texto diz que eles vão ser levados cativos. Abra comigo a sua boca e diga cativos. Diga presos. Só que é interessante que a gente, quando fala isso, costuma observar, e falando, quando a gente observa superficialmente o texto, dá a impressão de que eles são levados para ficar dentro de uma cadeia, dentro de uma cela. Mas se você observar o texto, você vai ver que não é esse tipo de cativeiro. Justamente porque eles eram versados na letra, porque eles eram cultos, entendidos, né? Todas as vezes que eu lembro que eu vejo isso, eu lembro de um pastor, pastor Jefferson Coelho. Ele disse uma vez que a prova de quem estuda, até a prova de quem estuda é diferente. É o caso desses moços aqui, justamente por serem letrados, justamente por serem entendidos, falarem outras línguas. O texto vai dizer que eles são levados cativos, mas é para morar dentro do palácio, para viver segundo os costumes do rei. O texto vai dizer que eles são capturados, sequestrados, levados, mas não fique imaginando a pessoa de Daniel e dos seus companheiros dentro de uma cela ou quebrando pedra. Não, eles estão sendo tratados com um tratamento igualitário aos príncipes caldeus. Então eles estão tendo também um tratamento diferenciado. Inclusive, a orientação do chefe dos eunucos dada pelo próprio rei é que eles venham comer a mesma porção. Quando a gente lê no texto, a gente vê ração, né? Aí dá a impressão que é um prato que é jogado dentro da cela, mas não é assim. Se alguém aqui está com essa mentalidade, esquece. Eles estão sendo levados para morar com os príncipes dos caldeus, debaixo do mesmo estilo de vida. Com roupa de príncipe, cama de príncipe, comida de príncipe, tratamento de príncipe. E eis aí o grande diferencial da Babilônia para conseguir
conseguir não cativar apenas o corpo, mas cativar a mente dos habitantes de Judá. Eis aí a grande estratégia do mundo, para não nos levar cativo apenas de corpo, mas também cativos de coração. Qual é a estratégia, irmã Camila? Proporcionar um tratamento igualitário, para que você esteja numa terra que não é sua, diante de um povo que não é seu, mas se sinta tratado como se fosse de lá. E aí você vai perdendo e vai se esquecendo da sua cultura. Olha a orientação, olha a dinâmica, olha o método opressivo de ensino da Babilônia. Tragam eles e prepara eles para que sejam criados. Ele não quer apenas prender o corpo, ele quer prender a mente. Ele quer que a cultura do judeu, ele quer que a mente do hebreu perca a força e a mente do caldeu domine sobre a metodologia, sobre a maneira com que ele deve viver. Depois de 3 anos comendo a porção do rei, irmãos, não é a porção de quem está quebrando pedra do lado de fora. Eles não estão sendo tratados como escravos, eles estão sendo tratados como príncipes. Só que estão na Babilônia, eles estão lá, mas não são de lá. Oh, aleluia, quem está entendendo aí? Oh, aleluia. Ou seja, o que ela quer dizer é o seguinte, amados, que eles estão lá na Babilônia, e a Babilônia, né, segundo o que ela falou, comparou como o mundo. Então, mesmo eles estando na Babilônia, que ela botou como mundo, né, para poder trazer mensagem para os dias de hoje, eles não se contaminaram com a Babilônia, com o mundo, com a filosofia deles lá, com o ensino, com a comida, com a cultura deles. Eles não se contaminaram. Então, ela está falando tipo assim, nos dias de hoje, aqueles que estão na igreja, porque ela diz que os que estão na igreja, segundo ela, é resistência. Então, esses que são a resistência do diabo que ela está falando aqui, que é os que estão na igreja, não vai se contaminar com a Babilônia, que é o mundo. Porque, segundo ela, o mundo, tá, são as pessoas que não estão na igreja. Então, as pessoas que estão aqui na igreja, segundo ela, que é a resistência, né, eles não vão se contaminar com os mundanos, com as pessoas que estão fora da igreja. Tá certo? É isso que ela tá falando, a mensagem que ela tá passando é essa. Tá certo? Só que as pessoas não conseguem entender que aqueles que saíram do engano da religião não são do mundo, mas pertencem a Yahweh. São do reino de Yahweh. Não pertencem a este reino. Só que aqui, mesmo aqui, eles pertencem ao reino deste mundo. Por quê? Porque eles estão no físico, não estão no entendimento, não estão no espírito. Entende a diferença? Eles estão lá, mas não são de lá. E a proposta do rei é: alimenta eles com a comida que a gente come aqui, coloca sobre eles as vestes que a gente usa aqui, ensina para eles a nossa língua aqui, de tal ponto que a língua deles é que seja consultada, e a língua que eles passem a falar seja a dos caldeus. Olhe para pelo menos 2 pessoas e diga para ela ou para ele: eu estou aqui, mas não sou daqui. Cadê os patriotas da Nova Jerusalém? Cadê os patriotas da Então, amados, veja, eu falo por mim, porque eu era, né, evangélica. Então, quando ela fala assim, eu estou aqui, mas não sou daqui, a pessoa, a mentalidade do evangélico vai pensar o seguinte: eu estou aqui, eu estou neste mundo, mas eu não sou daqui, eu não sou deste mundo, eu sou da onde? Eu sou evangélica, eu sou do templo físico aqui. Porque as pessoas vão entender que o mundo é fora da igreja, o templo de pedra, e estar fora do mundo não você está no entendimento do Espírito, porque os evangélicos não conhecem o que é andar no Espírito. Porque o andar no Espírito para o evangélico é você ir no templo físico, é você adorar no templo físico, é você ouvir um pastor, um líder religioso, é você dar dízimos e ofertas. Isso é estar no Espírito para o evangélico. Então, na cabeça dela, o que acontece? O mundo, né? Esse estar aqui, eu não sou do mundo, eu não pertenço a este mundo,
tá? Eu não pertenço a este mundo, mas eu estou neste mundo, mas não pertenço a este mundo. Só que quando a gente lê isso na Escritura, que nós não somos deste mundo, até mesmo minha Ruxa falou isso em João 17, Pai, eu estou neste mundo, mas não sou deste mundo, e nem eles são deste mundo, né? Este mundo que ele fala é o quê? É no físico, é nessa vida terrena. Nós somos de um outro lugar, que é o reino de Yahweh, que é no entendimento. E até hoje nós estamos neste mundo físico, porque o nosso corpo é físico, mas o nosso entendimento não está no físico, está no alto. Porque a gente anda no Espírito, tudo nosso é crendo. Nós cremos que somos o templo do Espírito. Então, nós andamos no entendimento, a gente não precisa ir a um templo físico. Entende a diferença, amados? Então, quer dizer, na cabeça dela é isso. Quando ela fala que nós não somos deste mundo, é que nós não somos do mundo, fora da igreja. Tá certo? Mas nós estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. Mas ela não vai relacionar... Eu estou falando como eu pensava como evangélica, porque é assim que eu pensava. E com certeza todos aqui pensam da mesma maneira, tá? Então, ou seja, eu não sou deste mundo, mas estou nesse mundo, mas não sou deste mundo. Ou seja, eu estou neste mundo, porque a gente vive neste mundo, mas eu não sou deste mundo. Ou seja, eu não sou fora da igreja do templo de pedra. E sendo que, na verdade, o que na Escritura diz é, eu não sou deste mundo, tá? Mas eu sou a igreja, eu sou o templo do Espírito. Então, eu ando, mesmo neste mundo, eu ando no entendimento do Espírito. Por quê? Porque o meu Espírito habita, no meu ser habita o Espírito da verdade. Então, eu estou aqui neste mundo, porque eu estou vivendo neste corpo temporal, mas o meu entendimento não é deste mundo, o meu entendimento é das coisas do Espírito. Eu ando no Espírito, no entendimento, tá? Então, acho que deu para entender, eu acredito que deu para vocês entenderem a diferença, eu acredito. Nova Jerusalém, aonde estão aqueles que vieram do céu? O Senhor te trouxe aqui para te dizer, você está aqui, mas é peregrino em terra estranha. O teu corpo está na Babilônia, mas o teu coração é de Judá, a tua mente é de Judá, o teu sangue é de quem serve ao Senhor, o teu DNA é de Jesus Cristo. Oh, aleluia! A Babilônia captura o corpo, mas não vai aprisionar a mente. A Babilônia captura o corpo, mas não vai aprisionar o coração. A Babilônia captura o corpo, mas não vai mudar os bons hábitos. A Babilônia captura o corpo, mas não vai quebrar os princípios. A Babilônia captura o corpo, mas não vai mudar a adoração. A Babilônia captura o corpo, mas não vai quebrar o culto. A Babilônia captura... Veja, ela tá falando que a Babilônia, ele vai prender o corpo, mas não vai prender a mente, não vai prender o coração. Então, só que na cabeça dela, a Babilônia está prendendo o corpo, beleza. Mas na cabeça dela, a mente, o coração, tá? A adoração não está no espírito. Porque Yahushua, ele falou bem claro. Adorareis o Pai em espírito e em verdade. Ele disse, não mais em montes e nem em templos. Tem Bíblias que está em Jerusalém, mas Jerusalém está falando em templo, tá certo? Em templo físico, porque o templo era em Jerusalém. Então ele diz, e tem outras traduções que falam não é mais em monte nem em templos, tem outra que fala nem mais em montes e nem em Jerusalém, mas quando fala em Jerusalém está falando em templos físicos. Mas adorareis o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai é espírito e importa que o adore espírito em verdade. Ou seja, no entendimento. Mas na cabeça dela, quando ela diz aqui que a Babilônia vai prender o corpo, mas não vai prender a mente, na cabeça dela a mente está ligada aqui. Porque aqui para ela é o espiritual. Ir a um templo físico, ouvir um líder religioso, cantar louvores e adorar a Deus aqui no templo físico, ler a Bíblia no culto no templo físico. Então, para ela, o culto aqui está relacionado ao espiritual. E sendo que não é isso. O nosso entendimento, a gente anda no espírito. Ou seja, a gente adora em espírito e em verdade, é no entendimento, não é mais no físico. Então a gente não vai no templo físico, porque esse aqui não é espiritual, isso aqui é físico. Mas eles colocam para o espiritual. Mas esse aqui, o templo físico, é físico. Nós somos o templo do Espírito. Então, nós somos o templo do Espírito, ou seja, no espiritual, no entendimento.
tá certo? Mas ela está levando assim, que a Babilônia vai prender o corpo, ou seja, o mundo vai prender o corpo segundo ela, porque o mundo é o quê? É o que não está na igreja, mas não vai prender a mente, o coração, ou seja, porque o coração vai estar aqui, mas só que o coração dela não está no espírito da verdade, porque se tivesse no espírito, no entendimento da verdade, ela não estaria aqui nesse templo físico. Ela não estaria adorando aqui nesse templo físico, mas ela seria o templo do espírito. Tá certo? Então, na cabeça dela, a Babilônia não vai prender o coração e o entendimento e a adoração em relação aqui, a templo físico, a religião. Entende a diferença, amados? Tô aqui, mas não sou daqui! Oh, aleluia! A proposta da Babilônia é sempre essa. Fique à vontade na Babilônia. Aqui você pode ficar à vontade porque aqui são todos iguais. Diga comigo, iguais. Maior prova disso é que quando Daniel decide no seu coração não se contaminar com a dieta do rei, o vinho que ele bebia, nem o manjar que ele comia, texto diz que o chefe dos eunucos vai dizer assim: mas como eu colocaria a minha cabeça em perigo diante do rei, se ele visse os vossos rostos mais abatidos do que os outros jovens que são vossos iguais? São vossos iguais. Não, não são iguais. Eu sei que é isso que todo mundo quer dizer. São iguais, mas Deus me trouxe hoje aqui para dizer, não, não são iguais. Não. Então, amados, eu vou parar essa parte, né, para não ficar muito longo o vídeo, que já vai dar 1 hora de vídeo, tá? Então, o que acontece? Ela diz que não são iguais. Só que ela está querendo colocar que as pessoas que não vão à igreja, né, elas não são iguais às pessoas que não vão na igreja, que são do mundo, que são os mundanos, né, que estão no mundo, na Babilônia. Porque, segundo ela, a Babilônia, né, para os dias de hoje é o mundo. Né? E as pessoas que estão na igreja não são do mundo. Só que o problema todo é que mesmo as pessoas que vão à igreja estão no mundo, porque estão no físico, estão adorando no físico. Porque aquele que não vai a uma igreja, um templo de pedra, e é o templo, ele não está neste mundo. Por quê? Porque o entendimento dele não está neste mundo. Tá certo? O entendimento dele está no alto. Então a gente adora em entendimento. Tá certo? A gente adora em espírito e em verdade. Então, eu espero, né, em nome de Yahushua, que vocês evangélicos possam ter entendido isso. Eu creio que o próprio Espírito vai mostrar. Porque ele é fiel. E a Escritura diz que a unção que dele recebemos, ou seja, o Espírito que dele recebemos, esse Espírito nos ensinará todas as coisas. E isto é verdadeiro e não mentira. Como está escrito, né, em 1 João 4. Então, amados, que Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião, em nome de Yahushua. Até a próxima.